Fechou? Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos repetir comigo? Eu falo e você repete. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, papai, pela sua palavra que é santa, que o Senhor vai trazer nesse lugar. Obrigado, papai, porque teu Espírito vai falar com cada um de nós. Eu declaro cada mente aqui ungida para entender a sua palavra, a memória ungida para guardar a sua palavra, e o coração regado com a água do Espírito para que essa semente caia e produza frutos nessas vidas, em nome de Jesus. A tua palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que nesse momento em que a palavra vai sendo anunciada, ela liberte cada um que está aqui, liberte a minha vida e a vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, essa igreja é tua, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Se a palavra do Senhor diz que há de completá-la, é porque ela não é completa, ela precisa ser completada. Amém? Quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, a nossa vida não é de um estalo de uma hora para outra que a gente fica santo 100%. Mas há um processo. E o Senhor quer terminar essa obra em cada um de nós que Ele começou. Amém? Ele quer terminar na sua vida a obra que Ele começou. Amém? Porque Ele te recriou, Ele te fez novo. E quantas pessoas a gente vê que começam alguma coisa e não terminam? Tem gente que casa, depois de um mês já não deu certo. Estavam num amor tremendo, paixão da minha vida, até morro, aquela coisa. Depois casou um mês, largou. Alguém começa às vezes um projeto, um serviço, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, e a pessoa começa a trabalhar, a fazer, daqui a pouco não vai. Fica parado. Quantas coisas a gente já começou e não terminou? Hã? Quantas coisas a gente já projetou na nossa vida e a gente foi até um ponto, depois a gente parou? E na vida espiritual às vezes acontece isso com as pessoas. Elas começam de flash com Jesus, né? De flash assim, muito rápido, de flash, estou aí, tal, aleluia. E depois vai terminando como tartaruga, né? Bem devagar. Então nós temos que começar, querido. E temos que ir até o fim, deixar Jesus tratar a nossa vida. Amém? Ele é nosso médico. E Ele sabe onde está a nossa enfermidade. E às vezes, quando eu estou falando enfermidade aqui, eu não estou dizendo a do corpo não, agora estou falando do espírito. Ele sabe onde está o problema. Deixa Ele operar, querido. Sem anestesia mesmo, viu? Vai doer um pouco, mas é gostoso o Senhor tratando com a vida da gente. E Ele quer completar essa obra. O Pai do céu, através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, Ele quer completar aquilo que Ele começou um dia na tua vida. Amém? Você não pode ser uma casa em que só tem o alicerce e umas 2, 3 fiadas de tijolos e ali parou. Isso não é casa, isso é projeto de casa. E é assim que a gente começa com o Senhor, como um projeto só. O Senhor fez o alicerce, estamos em Cristo Jesus, amém. Mas precisa fazendo as fiadas de tijolo e a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A gente precisa tomar uma forma, amém. Diz para quem está do teu lado assim, você precisa tomar forma de Jesus. Entendeu? Você precisa tomar forma de Jesus. E o Senhor quer completar essa obra, querido. Ele quer completar essa obra. Eu quero falar nessa noite de 3 símbolos que representam a maneira de como Deus vai fazer para que seu objetivo seja alcançado em nossas vidas. Que objetivo? Completar a obra.
A primeira dela é o prumo. Quem aqui conhece prumo? A Laila Sérgio. Quem conhece prumo aqui? Porque tem gente que não conhece. Acho que o Genesi não conhece prumo, né, Genesi? Trabalho todo dia com o prumo, né, irmão? Amém. O irmão quer ir junto aqui. Prumo. A primeira coisa que é um símbolo do que Deus quer trabalhar a nossa vida através de um prumo. O prumo é o quê? É um instrumento usado para construção de paredes. Então o cara põe lá o prumo e a primeira fiada lá de baixo, ele faz a primeira fileira de tijolos e ele vem com o prumo, seguindo a primeira. A primeira é a base, é o exemplo de como vai subir toda a parede retinha. Você pode olhar que essa parede aqui está reta. Amém? Por quê? Aqui existiu um prumo. E Deus quer completar a nossa vida usando um prumo. Amém? Deus quer que a gente seja construído, a gente seja edificado através do prumo dele. Para que a gente cresça reto e para o céu. Olha essa palavra que diz aqui em Amós. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. Deus tem um prumo, sim ou não? Ele tem um prumo na mão. Para que serve o prumo de Deus nas nossas vidas? Ele vai completar a obra. Então vamos imaginar que a gente é uma casa. Ele vai completar. Querido, vai ter que pôr prumo aí, viu? Ah, não tem eu não, todo mundo entra no prumo de Deus. Você quer andar com Deus, sim ou não? Quem aqui quer andar com Deus, levanta a mão. Eu sei que todo mundo vai levantar, porque se não levantar eu vou aí e pego você pelos pescoços. Só que se você quiser andar com Deus, querido, você tem que entrar no prumo. Você tem que deixar Deus aprumar a sua vida. Você tem que deixar Deus vir com esse instrumento, colocar lá e ir corrigindo você, conforme você vai crescendo na casa de Deus. Como o Luciano diz, bate e depois corrige. Vai sendo corrigido. Vai sendo alinhado com a vontade de Deus. E uma parede que é construída sem prumo, o que acontece com ela? Ela vai indo. Ela entortou, o que faz depois? Você sabe por que tem muita gente caindo na casa de Deus, querido? Está faltando prumo. Não está alinhado com a primeira fileira. Não está alinhado com a vontade de Deus. Não está alinhado com o propósito de Deus. Cresce segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer, do jeito que quer. E aí não tem prumo, então a parede vai até um ponto. Mas o que acontece depois com ela? Por que tem muita gente fora dos caminhos do Senhor? Porque faltou prumo. Mas Deus nessa noite quer aprumar nossas vidas, amém? O Papai do céu está sempre com os braços abertos, dizendo, vem meu filho, volta. Você já caiu mesmo, a parede já está desmoronada, desmoronou, não tem problema, eu vou fazer tudo de novo em você. Eu vou corrigir a sua vida, mas deixa eu aprumar. Amém? Então nós temos que deixar o Senhor nos aprumar. E aí tem essa palavra de Apocalipse que diz assim, lembra-te, pois de onde caíste. Onde você caiu? Achou onde você caiu? Amém. Agora o que você faz? Arrepende-te. É Jesus que está falando. E volta à prática das primeiras obras. A primeira fiada era o padrão. Volta para lá, nós vamos aprumar você de novo naquela volta. Na volta na primeiras fileiras, nas primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Volta ao primeiro lugar. Onde você caiu? Lá. Amém. Volta lá. E vão voltar às primeiras obras. O que você fazia no começo? Que você era uma bênção. Você era de Deus, você tinha fogo. O que você fazia? Volta a fazer de novo.
E aí o Senhor vai te aprumando, e vai colocando toda fiada, e vai aprumando e alinhando com a primeira. E você vai subir uma parede abençoada, alinhada com a vontade de Deus. Amém? Querido, se não deixar o prumo de Deus trabalhar, uma hora ou outra, você vai cair. E desviado não é só quem está fora da casa de Deus. Tem muito desviado dentro da casa de Deus. Viu? Tem muito desviado dentro da casa. Está dentro da casa de Deus. Está com Bíblia embaixo do braço. Pode estar com terno, mas está desviado. Porque não é a casa de Deus. É você e Deus. Não pense que se Jesus vier agora nos ares, ele vai dizer: ô meu filho, como você está dentro da igreja, eu vou levar você para o céu. Não, ele vai olhar. Como é que está a sua parede? Está aprumada? Está bênção? Então sobe. Você está entendendo? A palavra de Deus, querido, é o nosso prumo. Viu? Que vai nos alinhar com Jesus. Está aqui, ó, o prumo. Porque se não tivesse essa palavra, cada um ia falar uma coisa de Jesus. Cada um ia criando um Jesus diferente, mas está aqui o modelo. Quem é Jesus? É meu Senhor, é meu Salvador. O que Ele quer da minha vida? Que eu entregue minha vida totalmente a Ele. Ele quer que eu ame a Ele, adore a Ele, ame o próximo, ajude o necessitado. Eu pratique o amor. O padrão está aqui, o prumo está aqui. Amém? Não é palavra de homens, é palavra de Deus. Porque isso aqui, ó, é boca de Deus. Ah, eu queria ver, eu queria ouvir Deus falar comigo. Bíblia em você. É quem que passou um vídeo esse tempo atrás, um bonequinho falando: Senhor, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz. Aí vem uma Bíblia na cabeça dele, pum, e cai. Está aí minha voz, a Bíblia está aqui. Quer ouvir a voz de Deus? Abre aqui nos evangelhos, as cartas dos apóstolos, e vai lendo. Porque o evangelho revela Jesus, quem Ele é. E as cartas, elas nos ensinam a doutrina da igreja. Porque quando Jesus estava na terra, a igreja não tinha ainda nascido. Mas depois que Ele ressuscitou, a igreja começa. Então nós precisamos dos dois. Eu preciso saber quem é Jesus, o que Ele é para mim nos evangelhos. E nas cartas eu preciso saber o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui. Sei lá, 40, 50. Para Deus não tem 40, 50, aqui nós somos um corpo. Uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. Entendeu? Somos só um. Você acha estranho isso, mas é verdade. O meu espírito é um só com vocês aqui. E o nosso aqui é um só com Deus. Amém? Então nós precisamos ser alinhados com a palavra de Deus, querido. Alinhado com a vontade de Deus. Por que vivemos numa geração de tortos? Porque ninguém quer ser aprumado. Uma coisa que eu prezo nessa igreja, ela é nova ainda, mas eu preciso falar, é a escola bíblica, querido. Escola bíblica é aula de pedreiro. A gente vai sentar e a gente vai, é uma escola mesmo, a gente vai ser ensinado, doutrinado na vontade de Deus, na verdade de Deus, para que nós não sejamos engolidos por falsos profetas, por mentira, mas sejamos vacinados com a palavra de Deus. Amém? É importante que você venha na escola bíblica, viu, querido? Importante. Quer andar junto? Quer estar junto? Vamos estar na escola bíblica. Escola bíblica é palavra, é prumo, é o primeiro alicerce. Nós temos que discipular. Tem muitas pessoas que estão aí para discipular. Nós vamos começar a pegar pessoas para discipular. Tem muitas pessoas novas na igreja, nós precisamos discipular. Eu com o Luciano está indo de quarta lá. A tia dele também está começando com a gente discipular um casal ali, que eles tiraram da rua. Nós precisamos discipular as pessoas. O discipulado é os primeiros passos, é o alicerce, é a primeira fiada. Se você não tiver ali fundamentado, como que você vai crescer na casa de Deus? Amém? Palavra que nos apruma. E a parede prumada, ela cresce para onde? Pro céu. A parede torta, ela volta para o chão. E vai de novo e cai para o chão.
E Deus não nos chamou para ficar no chão, querido. Nós temos que subir. É na direção, alinhado com o céu, alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o propósito e a vontade de Deus para a nossa geração. Ele quer te aprumar. Ele quer te aprumar. E talvez você esteja pensando, essa palavra não é para mim, é para o irmão do lado. Não é para todo mundo aqui, querido. O Senhor quer nos aprumar. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Ele é o alicerce. Você sabia que de Gênesis a Apocalipse aqui, inteirinho, começa com Jesus e termina com Jesus. Começa com Jesus e termina com Jesus. Isso aqui é o verbo, é o alicerce. Para que a gente seja aprumado com a vontade dele. E eu não posso deixar de falar para os pais. Quem aqui é pai e tem filhos? Amém. Glória a Deus. Você não. Amém, irmão. Eu perguntei lá do Marino. Marino não tem filho ainda, não é, Marino? Seu pessoal, a geração de hoje, eles têm muito medo de ter filhos. Pode ter sim, viu, querido? É muito bom. Só que não muito, né? Na nossa época não dá para ter muito filho. Acho que 2 é estourando. Amém? Você que não tem, pensa em ter. Mas o que eu quero falar para os pais? Nós estamos falando de prumo. E você, pai, é o prumo para o seu filho. A palavra de Deus diz lá. O que está escrito? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Hoje os pais têm sido péssimos prumos para os seus filhos. Eu não estou nem falando lá de fora, estou falando da igreja de Deus sobre a terra. Os pais têm deixado os filhos fazer o que quiser. E você sabe como um pai é um péssimo prumo? Quando ele diz mais sim do que não, ou quando ele só diz sim. Eu quero isso, sim. Eu quero aquilo, sim. Me dá um computador, sim. Eu quero varar 3 dias jogando, sim. Eu quero tudo, sim, sim. Aí você não apruma. Então aquela criança, ela não tem culpa. É o pai que é culpado. Ele vai crescendo, daqui a pouco ele está entortando. E você não está vendo isso. Pais, você tem que aprumar os seus filhos. E você que não é pai, pensa nisso. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Pai, eu quero fazer isso. Agora não. Lá na frente ele vai agradecer o seu não, viu? Tem muitos filhos perdidos pelo mundo aí, que hoje está querendo pegar os pais pelos colarinhos e, se possível, até matá-los, porque nunca disseram não, sempre sim, agora estão aí colhendo os frutos. Olha seu filho, vigia o seu filho. Quer brincar? Amém, filho, você vai ficar tanto tempo. Porque as crianças hoje é diferente da minha época, claro. Eu nasci lá na Revolução de 45. Mentira, nasci em 68. Mas, o que acontece? Hoje as crianças com, 2, 3 anos já tem um celular. Às vezes tem um celular, não é o do pai. Às vezes o pai dá de presente. E o pior não é só isso, dá de presente. Às vezes a criança passa a tarde inteira lá, tá assim com o olho, ó. Eu vi uma reportagem essa semana que diz que 5 horas na internet equivale a 1 hora da droga mais forte que existe. Olha lá, isso foi cientistas e neurologistas que disseram. 5 horas de internet equivale a 1 hora de drogas. É um drogado igualzinho, o cérebro dele está recebendo a mesma coisa. Então, tempo para brincar, filho, agora você brinca. Também dá tempo, viu? Não vai deixar, brinca o quanto quer. Não dá um tempo para ele, você sabe, você é pai, você é inteligente. Porque senão você está sendo culpado do seu filho desaprumar. E depois para acertar? Depois de grande fica difícil. Certo? Então, certas coisas que seu filho vai pedir para você, não é hora de dar. Filho, você não tem tamanho para isso. Ah, mas eu quero. Você não tem tamanho. Não. Vai doer? Dói, claro. Mas é melhor doer agora do que doer amanhã. Certo? Então, querido, você que é pai, apruma teu filho. Dá educação para ele. Entendeu? Dá educação para ele. Estou falando isso porque o Senhor está pedindo para falar. Dá educação para o teu filho. Todos os pais aqui, dá educação para os teus filhos. Amanhã você não vai se arrepender. Amanhã você não vai se arrepender.
E o Pai vai te abençoar com uma coroa também. Porque você é responsável pela herança. Porque a Bíblia diz que os filhos é herança do Senhor, não é sua. Você cria, mas não cria para você, você cria para Deus. Então, faz ele crescer nos caminhos do Senhor para ele morar com você no céu. Porque quantos pais hoje estão no céu e os filhos estão separados no inferno? Deus não quer isso. Deus quer que todas as famílias da terra sejam abençoadas. É a promessa lá em Abraão, família abençoada junto, subindo para o céu. Glória a Deus. Porque se deixar, querido, essas coisinhas pequenas aí, como é que o irmão falou lá em Arthur Nogueira, que é os que têm pouco tempo na terra, né? Nós já temos mais tempo na terra. Essas criaturinhas que têm pouco tempo na terra, você acha que ela é docinha, pequenininha, é uma gracinha. Mas deixa para você ver o que ele faz. Já está na natureza, Adão já está ali, não pode. Se você deixar, uma criaturinha de 5 anos, 3 anos, começa a dominar um camarada de 50, de 30, de 40, não pode. Amém? Você é sacerdote do lar, você é autoridade sobre os teus filhos. E a ordem está dada aqui: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Qual é o caminho? É esse, filho? Vamos para lá. Então, o primeiro instrumento que nós vemos é o prumo. Deixa Deus te aprumar, querido. Deixa Deus te aprumar. Às vezes ele vai ter que dar uma batidinha, porque você está um pouco fora, mas Deus não é dono da sua vida, então amém, Senhor. Ele vai ter que bater, e botar o prumo, perfeito. É assim que vai ser. Amém? Outra coisa que eu quero falar com você é sobre esse instrumento, que é o quê? GPS. Você sabe o que é GPS? Em inglês é Global Position System, sistema de posição global. Você põe no carro e ele te leva lá para onde você quiser. Ele dá a estrada para onde você vai. Você está voando, eu ia falar, você está voando com avião, é claro que com carro não dá para voar. Você está voando, você coloca antes de decolar sua rota, Limeira, Ubatuba. Então ele faz uma rota para você e você vai parar em cima de Ubatuba, na pista onde você tem que pousar. Então o GPS, ele dá direção. Só que para nós cristãos, vamos colocar GPS como guiado pelo Senhor. GPS, guiado pelo Senhor. Outro instrumento que Deus quer dar para a gente. Um GPS espiritual. Porque nós precisamos achar a direção, querido. Nós precisamos achar o rumo. O Salmo 48:14 diz assim: que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Por que depois da morte não vai guiar mais? Não, nós vamos estar com Ele. Amém? Nós vamos estar com Ele. Então Ele é o nosso guia, o nosso GPS, aquele que dá a direção até a morte. Diz para quem está do teu lado: o Senhor é teu guia. O Senhor é o teu GPS. Amém? Por exemplo, você vai fazer uma viagem de Limeira à Feira de Santana. Vamos dar um exemplo aqui com o GPS no carro. Você vai tranquilo, por quê? Porque o GPS vai te dar a rota certinha, você não vai se perder. Você vai com o coração descansado no Senhor. E essa viagem deve ser o quê? Programada. Ela vai te direcionar. Então você programa antes. Nós estamos programados para viver na terra e morar no céu. Você vive aqui, mas você mora lá. Só que para você chegar lá, tem que ter uma direção nessa vida. Você tem que ter um rumo para onde seguir. Nós falamos do prumo, agora você tem que ter rumo. E qual a direção eu devo seguir? O GPS vai te falar. Olha que passagem curtinha, né? Porque essa passagem vai falar do nosso propósito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então você tem uma corrida, e essa corrida tem um rumo. Olha lá onde é o rumo: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então o GPS vai dar a direção. Trono do Cordeiro vai aparecer lá. E dá rota para você, e você vai em cima daquela rota, olhando para o autor e consumador da sua fé, até que você chegue aonde ele está. Amém?
Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Você quer ver a face de Deus? Amém? Você quer? Seguir, olha o GPS dando a direção. Segue a paz com todo mundo. Não fica com encronha não, viu, querido? E aquele lá eu tenho encronha com ele, aquele outro não vai. Seguir a paz com todos, perdoa a todos. Se a pessoa não quiser te perdoar, o problema é dela, mas você não está mais amarrado com esse pecado. Porque uma pessoa, quando não perdoa a outra, é como dois cães amarrados com uma corda e você solta ele. Eles enroscam aqui, enrosca na árvore e fica lá e não vai para lugar nenhum e nem o outro. Libera perdão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue paz com todo mundo e vive uma vida todo dia, se quebrando, renunciando, todo dia matando um leão, né, irmão? Você falou ontem, todo dia matando um leão, ouvi isso falando lá. Todo dia você tem que matar um leão. Todo dia você está lutando contra o pecado. Para quê? Isso é meu GPS. A santificação é uma rota. E se eu seguir em cima da rota da santificação, eu vou chegar no trono do Cordeiro. Ai, pastor, mas eu não consigo. E quem consegue? Sem o Espírito Santo. Por isso que ele foi derramado sobre nós, por isso que ele vive dentro de nós. Ele te capacita, querido, ele te dá a direção para chegar no trono de Deus. Amém? Evita, querido, tomar caminhos fora do GPS. Se o GPS está dando uma rota para você, não tenta falar, eu vou tentar fazer um caminho alternativo. Muitas pessoas estão tomando caminhos alternativos, estão caindo em ribanceiras, estão perdendo o rumo, estão perdendo tudo. Estava no caminho tão certo, bonitinho. O GPS estava falando, é para lá, viu? Eu sei, mas eu vou tentar. Não tem, querido, essa desviadinha não dá. Oi, a vossa pessoa. Fala lá, irmão. Você fala que a rota que vai no GPS, às vezes tem um ladrão esperando. É verdade, irmão. Você falou bem. Às vezes o GPS, que se não for de Deus, se for do homem, vai acabar levando você numa pimboca. Irmãozinho está pregando também. Amém. Revelação. Vai levar você numa pimboca e você chega lá, não tem por onde sair, todo mundo vem rodear o seu carro, dizer obrigado. Eles vão falar assim, obrigado, papai do céu, um carro caiu do céu para nós. Nem fomos atrás, ele veio na mão. E é isso que o diabo faz com a vida das pessoas. Primeira Coríntios 6,9, vamos lá, olha algumas coisas que te tira da rota, algumas, aqui é um resumo, eu vou passar rapidinho. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, qual que é a nossa finalidade? Chegar no reino de Deus, de fato, não, ou melhor, de verdade e não de fato. Não, como é que fala? Nós temos o reino de Deus hoje, de fato, mas não de verdade. Por quê? Nós não estamos 100% nele lá no céu. Mas, de fato, fazemos parte desse reino de Deus espiritual. Então, a nossa rota. Não vos enganeis, elas são tudo caminhos alternativos. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Aí Paulo vai falar, tal fosses algum de vós. Muitos lá estavam com o GPS tudo errado. E é assim, eu também estava, todos nós estávamos. Gente, não tem ninguém que chega para a casa de Deus santo. Me fala quem um dia entrou na casa de Deus santo. Que Jesus falou assim, você nem precisa me receber, irmão, você já é santo. Não, todo mundo chega impuro, todo mundo chega com defeito, todo mundo chega com carrapato, carrapicho, pulga, e o Senhor quer esses, para tratar com eles. Vocês entenderam? O Senhor recebe, mas para tratar. Então são tudo caminhos alternativos. E Paulo vai falar, tal fosses algum de vós, mas o que aconteceu com ele? Mas vos lavasse, vos fosse santificados, fosse justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. O que nós vamos fazer então? Tomar o caminho reto, sem alternação, sem desviar, sem procurar um outro caminho. Você não é mais esperto que Deus, viu? Eu não sou mais esperto que Deus. Nós não sabemos nada, querido. Se colocar a nossa mente do lado da mente de Deus, meu Pai do céu, um ponto de areia no universo. Deus sabe todas as coisas, o caminho dele é certo, o caminho dele é reto.
E não pensa, fala, mas eu vou ajudar Deus, eu acho que Ele está indo para um caminho meio demorado. Deixa eu pegar um caminho alternativo. Não faz isso, querido, você pode nunca mais voltar. Você pode nunca mais voltar. Então guarda essa palavra no teu coração. O que mais que acontece com o GPS? O GPS de avião, ele também serve para quê? O cara está voando, né? De repente, ele é guardado nas nuvens. Eu que já voei uma vez só na vida, entrei no meio de umas nuvens de ultraleve, chamava trike, então eu estava voando, falei, puxa, uma nuvem ali, mas era muito fechada, era muito grande. Deixa eu entrar dentro dela para ver, nunca tinha visto essa experiência. Meu querido, a hora que eu entrei na nuvem, vácuo, eu não sabia se eu estava subindo, descendo, fazendo curva. Eu falei, e agora? Eu tive que sair correndo, achar um lugar para saber onde que eu estava. Por isso que acontece muito acidente de avião. Esse do presidente do ano passado, como é que chama ele, o que morreu lá? Hã? Eduardo Campos. Você sabe por que ele morreu? Ele guardou na nuvem, o teto estava baixo de chuva. Ele foi pousar, não deu, ele decolou. No que ele decolou, eu acho que o piloto deu uma marcadinha e fez assim, o avião, ó. Ele estava voando de ponta cabeça e entrou voando. Entrou de ponta cabeça voando. Isso acontece muito. Sabe por quê? Não segue o GPS. O GPS está ali para ajudar. Tem muitas pistas em que o avião vem, e antes da pista tem morro. E tem muitas pessoas que quando tem neblina, eles não ligam para o GPS, eles vêm confiando. De repente, pum, entra voando no meio. Falta de GPS, querido. Sabe por que tem muito cristão entrando em montes, se enfiando em situações que não tem mais volta? Porque não segue o GPS. Quando a gente nasce no mundo, não fala assim, a mãe vai dar a luz. É verdade e também não é, porque na realidade é alguém que já nasce nas trevas, porque o mundo não é treva. Nós nascemos no mundo de treva, um mundo totalmente fechado, a gente não tem para onde, a gente não tem, é uma nuvem fechada, a gente não enxerga, a gente não tem noção. Mas quando você encontra Jesus, você encontra a luz, por isso que aí você está na luz. Você falou, oh, que benção, agora eu tenho GPS, eu sei em quem eu tenho crido, e sei para onde eu vou. Viu, querido? Eu quero que você testemunhe para o seu irmão. Diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. E diz para ele, eu sei para onde eu vou. Oh, que glória que você sabe, viu, querido? Outro GPS que nós vemos é aqueles que as pessoas usam para andar de bicicleta em meio de mato ou de a pé entrando em florestas, né? Então, são esses GPS caseiros, GPS de mão mesmo. E tem gente que às vezes fica perdido. Você já viu muitas pessoas que entram numa floresta muito grande, ele acha que está saindo, ele está entrando mais profundo. E tem muitos que morrem. Principalmente floresta amazônica, as florestas que parecem um mar, não tem fim. Se ele tem um GPS na mão, ele fala, opa, ele vai lá, ele olha, como se estivesse olhando de cima, eu sei onde eu estou, agora é para lá, e é aqui. Ele vai ver o riozinho desenhado, é esse rio tal. Ele sai. Tem gente que é assim, ó, ele vai, volta, vira, volta, ele acha que está indo para algum lugar, não está indo para lugar nenhum. Às vezes ele acha que está saindo de uma fria, ele está entrando mais para dentro. Às vezes ele acha que está saindo de uma armadilha, ele está entrando mais para dentro. Sabe por quê? Não tem GPS. Não tem direção de Deus. E a direção de Deus pode ser a palavra. A direção de Deus pode ser o Espírito Santo que habita em nós e fala conosco. A direção de Deus pode ser o pastor que vos fala. De repente eu estou falando uma coisa aqui que nem sei, mas você fala, está falando para mim, mas é Deus que está falando. Às vezes é seu irmão que está do lado e ele fala para você algo. E ele não sabe por que está falando, mas Deus está usando a boca dele para te dar um GPS, uma direção. Sai dessa. Deus não vai te abandonar, viu, querido? Deus não vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você entrar numa fria. Se você realmente é filho dele e deu a vida para ele, e está esperando nele, por isso que eu falei agora de pouco, todos aqueles que confiaram no Senhor nunca foram confundidos. Nunca passaram vexames, porque está na direção de Deus. E às vezes alguém vai fazer alguma coisa que todo mundo está falando assim,
Ai, coitado, vai dar errado. Vai quebrar a cara, mas você está na direção de Deus, querido. Todo mundo está ali só esperando você quebrar a cara, mas é a coisa dar certo. Fala, por que deu certo? Não dá certo com ninguém, porque Deus mandou fazer. Tem muita gente tendo chamado para missionário. Muitos estão quebrando a cara e muitos estão se dando bem. Por quê? Quando Deus fala para a pessoa, para com tudo, eu quero que você vai ser missionário na África, no norte do Brasil, para outro lugar. Se é a direção de Deus, o que vai acontecer? Tudo vai dar bem. Eu já vi muitos missionários quebrarem a cara. Tinham profissão, tinham trabalho e ganharam bem. Não é por causa disso, porque se Deus chamar, isso não importa. Mas ouviram voz de homens, não testificou no coração e foi. O que aconteceu? Quebraram a cara. Então, querido, GPS de Deus. Eu já falei bastante vezes com o Alex, nós conversamos, né, Alex, sobre o coração, né? E fazer coisas que você sente no espírito. Sentiu paz aqui, vai, querido. Não sentiu paz, não faça. Se ficar uma coisinha aqui meio esquisita, não faça. O GPS de Deus está dizendo, não é por aí. Mas se você sentir paz, você está vendo a direção, você falou, oh Deus, obrigado. Pode estar todo mundo falando contra, o marido, a esposa, o pai, a mãe, todo mundo, até o pastor falando contra. Mas se Deus falou com você, você tem certeza, vai, que é benção. Viu? Eu quero casar com a Joana, eu quero casar com a Joana, eu quero casar com a Joana. Não, é a Joaninha. Eu quero casar com a Joana. Porque eu quero, não tem gente que é assim, porque eu quero. E a Joana às vezes não é a que Deus preparou para ele. Deus está vendo lá na frente, a Joana vai tirar ele da igreja, a Joana vai levar ele para o mau caminho, a Joana vai chifrar ele e a Joana vai chutar ele. Porque não está no GPS de Deus. Ai, mas é a coisa mais fofa, é o amor da minha vida. Querido, Deus sabe que tem um outro amor para você, que é o perfeito. Viu? Aí quando você faz certinho, você casa com Deus falou, não é com a Joana, é com a Débora. Aí você vai com a Débora e casa com a Débora, a sua vida vai ser feliz com a Débora para sempre. Porque Deus tem a tampa da panela certinha. Não adianta querer pôr uma tampa maior, uma menor que não tapa. A pressão vai escapar, não vai funcionar. Tem que ser o tamanho certinho da panela. Então você tem uma tampa para a sua panela. Espere em Deus que Deus vai trazer ela para você. Se não apareceu ainda, não fica procurando não, viu, querido? Não fica procurando não, que você vai achar. Quem procura chifre na cabeça de cavalo, não acha? Não tem um ditado assim antigo? Tem gente que fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Uma hora acha, tá? Espere em Deus. Espere em Deus, querido, espere em Deus. Então esse GPS fala da floresta também, que as pessoas se perdem. E lá no Lucas capítulo 15, nós não vamos ler, fala de 3 coisas perdidas. São 3, é uma parábola que fala de 3 coisas perdidas. Quais são elas? Deixa eu começar por aqui. A ovelha perdida. A ovelha perdida. Perdeu o GPS, a ovelha. Todo mundo andando no bando, bonitinho, o pastor na frente. Aí teve uma engraçadinha que saiu. Perdeu o GPS. Mas glória a Deus, porque o pastor, ele tem misericórdia. O que ele fez? Largou as 99 no aprisco e correu, vou lá voltar, dizendo, ô menininha. Ele deve ter destroncado a coxinha dela, porque o pastor faz isso, sabia, né? A tradição é que quando uma ovelha era muito rebelde, dava uma destroncadinha na perna, ela não conseguia andar mais. Então ele andava todos os dias com ela no ombro, até ela sarar. Quando ela sarava, ela era a principal que não saía de perto do pastor. Ela pegava um amor pelo pastor, que ela estava toda hora encostada ali, não saía mais. Ovelha que perdeu o GPS. Depois nós temos a moeda perdida na casa. Olha, a moeda estava perdida na casa da mulher. A dracma perdida, né? E que tem muito na casa de Deus hoje é moedas perdidas dentro da casa de Deus. Filhos que estão dentro da casa de Deus, mas estão perdidos. Só que Deus busca, viu, querido? Ele vai indo, ele vai achar você e vai dizer, ô meu filho, para cá, ó, vamos voltar. E o terceiro exemplo no Lucas 15 da parábola é o filho pródigo. Porque ele largou o pai. Ele quis mudar o GPS dele. O GPS dele era viver com o pai, abençoado, ali tudo era dele, amém. Ele quis mudar a rota. Não, eu vou pegar tudo que me pertence. O pai dele não tinha nem morrido, mas ele quis a herança adiantada. Vou para o mundão, curtir esse mundão gostoso. E tem um tempo de curtição mesmo, viu?
É muito bom, querido, é muito bom. É sexo, é droga, é bebida. E ele gastou tudo. Só que chegou uma hora, o dinheiro acabou. Porque chega uma hora que a festa acaba. Tem gente que vive 30, 50 anos, vida de festa. Chega um dia que a festa vai acabar. Tudo vai escurecer, as luzes vão se apagar. E só ouvirá choro e ranger de dentes, o fogo que não se apaga, o verme que não morre. Um dia as cortinas fecham, querido, e a festa acaba. Só que para nós que somos os filhos de Deus, um dia as cortinas vão se abrir e aí sim que a festa vai começar. As bodas do Cordeiro, nós vamos estar 7 anos no céu, numa festa, e depois passaremos eternamente naquela cidade, naquele paraíso de Deus. Você imaginou você morar no quintal de Deus, querido? Nós moramos aqui na terra. A terra é uma favela perto de onde a gente vai. Nós vamos morar no quintal de Deus. Você imagina o que é o quintal de Deus? Se você vai nas praias aqui do Brasil, você vê aquela coisa linda que Deus fez. Imagina o que Ele não fez lá no quintal dele para você. Lá um dia a festa vai começar. Aqui é vida de renúncia, é vida de GPS, é vida de seguir a direção do Senhor. Amém? Então ele foi para o mundo, gastou tudo, o filho pródigo. E é onde ele voltou, mas Deus falou assim, o pai do rapaz falou assim, olha, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que nessa noite o Senhor possa te achar, querido. O Senhor possa encontrar com você. Você possa dar uma oportunidade para o Pai trabalhar na sua vida. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele veio para dar um GPS. A gente chega para Jesus, a gente chega todo perdido. Todo mundo é assim. Você entrega a vida para Ele, você começa a andar com Ele, ainda você está perdido. Mas de repente, algo acontece. E você começa a pegar o prumo. O Anderson que está lá atrás, né? O Anderson, eu lembro que ele vinha no culto aqui, né? Quantos cultos você antes veio? O Anderson chegava assim, que os filhos convidavam ele para vir e ficava lá. Com o pochetão dele aqui, né? Chegou, estava dentro da casa de Deus, mas ele estava perdido, não estava, irmão? Totalmente perdido. Mas Deus falou assim, vem menininho, continua vindo que eu vou te pegar. Vem mais um pouquinho. E aí chegou um dia que do nada, aí o Espírito Santo pegou ele nem sabe o que é isso. Ele começou a orar em línguas, e encheu-se da presença de Deus, da plenitude, e está sabendo que está aí. Deus pega, não importa, querido. Mas não deixa de vir, não deixa de insistir com o Senhor, porque uma hora o GPS liga, pá! E você diz, agora eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu tenho que fazer. E é assim que funciona, com todos nós foi assim. Amém? Você tem que saber para onde você está indo. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Que direção que você está indo? Quem anda com o GPS ligado não anda confuso. Você lembra daquele padre, até pus ele aqui, ó. Um padre que acho que foi alguns anos atrás, uma pena, né? Porque ele colocou 1000 balões e ele queria percorrer um trajeto lá, para arrecadar fundos para caminhoneiros, não sei o que era lá. Ele até levou um GPS, você sabia? E todo mundo falava para ele, não vai, padre, porque está ventando, vai chover. Não, eu estou sossegado, estou com o GPS, estou com 2 celulares. O que aconteceu? A hora que ele chegou a uma certa altitude, é diferente lá de baixo. Lá em cima tem correntes de vento, o vento levou ele para o mar. E aí ele conversando com as pessoas, foi, acabou a bateria do celular. O que sobrou? Só o GPS. Ele sabia mexer no GPS? Não sabia, para quê? Porque se ele tivesse com o GPS, era só ele falar assim, tem lá um lugar que dá as coordenadas, eu estou no sul, 12 graus, por 13, portanto, ia lá na hora e pegava ele. Querido, caiu no meio do mar, morreu, com o GPS na mão. Você já pensou morrer com o GPS na mão? Você já pensou uma pessoa morrer e ir para o inferno tendo Bíblia na mão? O GPS estava o tempo todo, mas não sabe usar, não lê. Aí abre lá no Salmo 91 e deixa em cima da estante, mas nunca pega. A mosca passa e lê o Salmo 91, a lagartixa, a aranha, estão todos decorados, mas ele mesmo não pega. Está lá aberto no Salmo 91, não tem nada contra abrir no Salmo 91. Querendo dizer, o problema é não ler a Bíblia. Está com o GPS, está com a salvação, mas não é salvo.
O padre tinha o GPS, mas falavam para ele assim: o senhor não sabe mexer e tal, vê aí não sei o que, eu não sei mexer. E poderia estar vivo. Nós temos que tomar cuidado, porque o GPS é para saber usar, você tem que ter intimidade com ele, ó. Nós temos que ter intimidade. Você sabia que Deus criou aves que têm um GPS na cabeça? Olha que incrível que é. Como que Deus, ele é poderoso, querido. Ele falou assim: eu vou criar essa ave, por exemplo, andorinhão lá. Tem uns andorinhão que vem lá do norte, do lugar, quando começa a ficar frio, elas descem. E elas às vezes atravessam um continente lá do norte e vai até a ponta do sul. Como que ele faz isso? Que um piloto tem que ter um GPS o tempo todo seguindo, e o passarinho não tem nada, ele só está batendo asa. Mas ele tem um GPS na cabeça, aves migratórias. Ela decola e ninguém ensinou nada para ela. Deixa eu fazer um plano de voo aqui, deixa eu pegar um mapa, vou riscar. Não, ela decola e parece que tem uma coisa já direcionando ela. Filha, vai para lá que a sua espécie não vai morrer. E elas vão até chegar no lugar destinado. E eu posso dizer uma coisa para você: Deus colocou um GPS no teu espírito, querido. Você também é uma ave migratória. Nós estamos migrando da terra para o céu. E esse GPS que está dentro de você te dá a direção, te dá a dica para onde você vai, para onde que você tem que continuar ainda até chegar no céu. Amém? Deus vai nos direcionar, querido. Amém? Só Jesus para nos guiar. Só Jesus para nos guiar. E o último que eu quero falar com você é sobre o caminho. Diz comigo: o caminho. O caminho é o quê? É uma marca, é um lugar que as pessoas fizeram para chegar de um lugar para outro. Às vezes é trio. Já viu o lugar que tanto passar gente formou um trio? E às vezes é numa floresta, um lugar que vai indo. Lá para o Nepal, esses lugares que tem muitas montanhas, tem isso, né? Tem um trio que as pessoas, é um caminho que já ficou formado de tanta gente passar ali. E eles chegam lá no destino. Não precisa ficar procurando, o caminho está aí. Anda no caminho, segue o caminho. Lá o mineiro, né? Não perguntaram para ele, não, meu. Essa estrada aqui vai para Belo Horizonte? Ele diz assim: olha, não sei se vai, mas se for vai fazer uma farta. Não é a estrada aqui, mas a estrada direciona. Você tem as estradas para onde, quando você vai viajar, você sabe qual estrada você pega. Você fala: essa aqui, eu vou chegar lá onde eu quero. Então, uma outra coisa que nós temos que aprender, parece que vai repetir algumas coisas aqui, mas é para reforçar mesmo. É o caminho. É o caminho, eu tenho que andar no caminho. Olha lá comigo, Mateus 7,13. Entrai pela porta larga. Não, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, viu? É muito, viu, querido? Porque é espaçoso, né? Então a turma fala: olha que delícia, dá para passar um monte de gente. Eles vão tudo lá, mas vai cair lá na perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Por isso que eu disse que é um trio, é um caminho, ele é apertadinho. Eu vou até voltar aqui na foto para você entender. Olha lá, é apertadinho. É uma coisa meio cheia de curva, meio tal, mas você está ali, o Senhor está com você. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. O caminho é apertado. Eu não sei porque eu pus essa passagem, eu esqueci de pôr as outras. Eu vou ler para você antes aqui, tá? Depois a gente chega aí. Isaías 55, abre comigo, porque essa nós temos que ler. Isaías 55, 6. Isaías 55, versículo 6. Olha que palavra é essa. Daqui mais 1h30 a gente encerra, tá? Aguenta aí. Eu vou começar a trazer Red Bull no culto, amém? A gente vai distribuir na hora do culto, para você aguentar aí, viu? Que o pastor prega bastante, né? Você falou: esse pastor, ele prega, hein? Mas prega, vai longe. Eu acho que eu tenho a unção de Paulo, porque Paulo, quando pregou lá na madrugada, ele varou a madrugada pregando, que o camarada estava sentado na janela, que até caiu lá de sono, morreu, ele foi lá e teve que ressuscitar ele. Isaías 55, 6.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora entra aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, tem um caminho do Senhor, e tem o nosso caminho. O que é o nosso caminho? É a vida que eu quero levar do jeito que ela quer. Eu traço um caminho para mim, eu ando em cima daquilo. Só que Deus está falando, meus filhos têm um caminho mais alto. É melhor vocês andar nele. O meu caminho não é o seu caminho. Você tem que andar no meu caminho. E isso vem se cumprir lá no Novo Testamento, quando Jesus em João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho. Você já ouviu falar assim? Não, esse é o carro. Esse é o cara. Esse é o violão. Porque quando fala o, dá a impressão, ele direciona numa coisa só. Então Jesus é o caminho. Ele não é um caminho. Tem gente que fala errado, Jesus é um caminho. Não, Jesus é o. Tem muita gente que fala, o Buda é um caminho também, o Allan Kardec, o Maomé. Não, Jesus é o caminho. Não tem jeito, querido. Ele disse, se não for por mim, ninguém vai para o Pai. Se ninguém andar em mim, que sou o caminho, não chega até o Pai. Amém? Onde que eu fui parar aí? E aí entra essa passagem do caminho que é estreito, do caminho que ele é apertado, do caminho que parece que... tem muitas pessoas que pensam que não queriam que fosse tão apertado como é. Eu queria andar no caminho chamado Jesus, mas não, seu caminho é tão apertadinho. E é apertado mesmo, querido. Você quer morar no céu? Você quer pisar em ruas de ouro? Você quer estar na presença do Pai? Você quer estar face a face com Jesus? Você quer ter um corpo glorificado? Paga o preço do caminho estreito. Paga o preço do caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que você tem que desviar aqui, desviar ali, e não pode seguir. É assim que funciona. Você tem que pagar o seu preço. Fala para quem está do lado, você tem que pagar o seu preço. Amém? O diabo tem oferecido o que para as pessoas? Avenidas largas, iluminadas, avenidas com baladas, com som. Oh, que delícia essa avenida. Mas aonde que ela vai dar? Na garganta do inferno. Vai descendo. Olha, ainda é descida, a gente não precisa nem subir. Que gostoso, que andar no caminho de Jesus. Aquele negócio apertado, aquele negócio que tem que subir, que tem que desviar de um pecado aqui, e desviar de outro dali, e tem morro, e tem descida. Olha que delícia, eu vou até correndo, ó. Descidão, gostoso. Só que depois acaba no inferno. A porta do Senhor é estreita. A gente vai ter que renunciar a muita coisa. Eu tive que renunciar a muita coisa, e tem muitos para me renunciar. Mas, querido, como o Luciano cantou outro dia, vai valer a pena. Vai valer a pena. Não sei quem conheceu aqui da época o Bon Scott, que é o cantor do AC/DC, grupo de rock. Ele compôs uma música, ele morreu em 1980, aos 33 anos, sufocado pelo próprio vômito. Ele bebeu tanto, que ele vomitou e o vômito foi para o pulmão. A gente até lembra daquela passagem de 2 Pedro 2,22, né? O cão volta para o seu próprio vômito. Ele compôs uma música que chama Highway to Hell, Autoestrada para o Inferno. Olha o que ele compôs. E lá na música, eu estava lendo a letra, querido, fala disso. Nessa avenida não tem pare, nessa avenida não tem lei, nessa avenida não tem velocidade. Tipo assim, eu vou na velocidade que eu quero, eu faço o que eu quero da minha vida. Ele compôs essa música. A autoestrada que vai para o inferno. Ele disse que estava nessa autoestrada. O caminho apertado ele não quis. E ele morreu sufocado pelo seu próprio vômito. E hoje eu acho que ele está pensando, não devia ter entrado nessa avenida.
eu devia ter pego o caminho, Jesus. Porque essas pessoas que querem entrar na avenida, que gostam de avenida, você sabe quem são? São as pessoas que têm o espírito de Lúcifer, rebelião, não querem regras. Não querem regras nem com a sociedade, nem com o bairro, nem com o vizinho, com ninguém. Eles fazem o que querem e decidem o que querem e querem mandar no mundo. Mas existe uma regra, porque ninguém vai conseguir passar acima de Deus. Amém? Deus tem as suas regras. Quem crê no meu filho está salvo. Quem anda no caminho chega até mim. Quem não anda, desce para o inferno. É a regra. Pode crer ou não crer, mas na hora que morrer, vai entender. Só que entende na hora errada. Por isso, você que está hoje aqui, você está tendo uma oportunidade na sua vida de mudar, que muitos agora não estão tendo, estão morrendo, indo para o inferno. Então, querido, olha, presta atenção, você está tendo uma oportunidade na sua vida. Não perca ela, meu querido. Anda no caminho, é apertado, mas anda no caminho porque você vai chegar lá. Anda no caminho. Esse caminho vai exigir você, desviar de muita coisa, querido, muita coisa. E para concluir, eu quero ler essas duas passagens. Não se preocupa, querido. O Senhor te dá uma palavra de consolo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Viu? Não temas, te tomo pela mão direita e eu te ajudo. Você não consegue, mas Deus te ajuda. Oh, glória a Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu também estou certo disso, querido. Estou certo. Paulo estava escrevendo aos Filipenses, e eu uso a palavra de Paulo para falar para você. Eu também estou certo que a obra que Deus começou em você, ela vai se completar em nome de Jesus. Amém? Você entendeu a palavra? Guardou no coração? Viva ela agora. Viu? Viva essa palavra essa semana. Deixa Deus aprumar a sua parede. Viu? Deixa Deus colocar um GPS na tua vida. Segue o GPS, segue a Bíblia. Segue a palavra de Deus. Ande sobre o caminho que é Jesus. É apertado, mas é um caminho que tem um fim. E o fim é um fim de vitória. No final desse caminho, Deus está te esperando, Jesus está te esperando, dizendo: entre benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós vamos ouvir. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Deus é bom. Em todo tempo é bom. Eu quero cantar um cântico com você, rapidinho. E depois nós vamos pedir para o Espírito Santo